Olá, turminha do quinto ano. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje, na nossa aula de língua portuguesa, faremos, no nosso primeiro momento, uma socialização sobre a leitura da fábula A Árvore Generosa. E aí, vocês gostaram? Que foi a proposta de atividade de ontem, não é isso? Então, a Árvore Generosa, né, conta uma história de uma linda amizade entre uma árvore e um menino, certo? Então, o menino, ele tinha uma amizade, assim, incrível com a árvore, né? Todos os dias ele ia visitar a árvore, brincava, né? Ou seja, quando criança. E aí, com o passar do tempo, né, o menino foi crescendo e deixou de visitar a árvore. E com isso ela ficou como? Bastante triste, né? Porque ela gostava muito do menino. Era o seu único amigo, né? E aí o menino sumiu e a árvore ficou triste. E com o passar do tempo, quando a árvore menos esperava, o menino apareceu, já adulto, né? E quando o menino apareceu, ela ficou o quê? Super feliz, né? Ela ofereceu os galhos para o menino brincar, a sombra, né? Ou seja, ela ficou muito feliz. Mas o menino retribuiu da mesma forma? Não, né? Então o menino, ele disse que não era mais criança, que não podia mais subir na árvore e ficar brincando como ele fazia antes. Ele apenas estava ali, né, porque estava precisando de dinheiro. E a árvore, como sempre, né, generosa, pediu para o menino fazer o quê? Vender seus frutos, né? E o menino fez. E aí sumiu novamente. Vendeu os frutos, ó, pegou o dinheiro e sumiu novamente. E a árvore sentia muita falta dele e ficou triste, triste. Depois, ó, o menino apareceu novamente. E todas as vezes, né, resumindo aí, todas as vezes que o menino aparecia, ele sempre dizia que estava precisando de ajuda e a árvore sempre ajudava ele. E ele sumia novamente. Até quando chegou um tempo que a árvore não tinha mais nada para dar ao menino, apenas seu tronco para ele sentar. Então a história é assim, né, gente, muito triste porque ela acabou ficando sem nada, né? E o menino, ele só visitava a árvore quando precisava, certo? Então vamos ver, vocês responderam aí, né, algumas questões. Vamos socializar aí a primeira questão. Explique como era a relação do menino com a árvore no início da história. Então, como eu falei, né, era uma relação muito boa, né, uma relação de amor, uma relação de amizade, de carinho. Segundo, que convite a árvore fez ao seu amigo a cada vez que ele aparecia? Então, qual era o convite? Toda vez que o menino ia lá visitar a árvore, qual era o convite? Ela dizia o quê? Ela convidava o menino, né, para subir no seu tronco, para balançar seus galhos, né, para brincar com ela. É isso? Terceira questão. Explique como a árvore se sentia quando o menino demorava a voltar. Foi o que eu acabei de falar. Ela ficava o quê? Triste, muito triste, né? Ela gostava muito do menino. Quarta questão. Como a árvore se sentia sempre que ajudava o menino? Ela ficava feliz, né? Porque ela estava ajudando uma pessoa que ela gostava muito, né? Mas o menino, infelizmente, não retribuiu depois, né? Então, e o quinto, explica o que significa a palavra generosa. Então, gente, a palavra generosa é o quê? Quando a gente diz essa pessoa é generosa, a gente quer dizer que é o quê? Que é uma pessoa que tem o quê? Uma virtude de acrescentar algo ao próximo, né? Como aí no caso da árvore, ela era generosa por quê? Porque ela sempre estava ajudando ao próximo.
como você percebe, no final ela ficou o quê? Ela perdeu os frutos, ela perdeu as folhas, mas sempre ela fazia de tudo para ajudar o menino, porque ela era generosa, né? Ou seja, é uma virtude de sempre acrescentar algo ao próximo. E a questão às 6, né? Se você encontrasse o menino da história, o que diria para ele sobre as atitudes deles em relação à árvore? Então, e aí? O que vocês diriam? Que a amizade não é assim, né? A amizade é o quê? Uma troca. Então a árvore, o menino, ele queria tirar tudo da árvore, mas ele no momento não deu o que ela estava mais precisando, que era o quê? Do amor, da atenção e do carinho dele, assim como ele fazia quando era criança, não é isso? E a última questão e você? Se você é uma pessoa generosa, você ajuda as pessoas, vocês acrescentam algo ao próximo. Então, ser generosa também não só é acrescentar alguma coisa, como é que se diz assim, como a árvore, né, que deu as folhas, os frutos. Ser generosa também é você o quê? Dar amor, dar carinho. Isso também é ser generosa. Certo, meus amores? Gostaram mesmo? Espero que essa fábula tenha ajudado aí vocês em alguma coisa, certo? Pronto, agora no nosso segundo momento, a gente vai ver um pouco aí sobre trabalhando a ortografia, certo? A gente vai ver aí palavras com R e palavras com RR duplo, ok? Vamos lá, meus amores? Vamos, preste atenção na aula e, qualquer dúvida é só chamar. Quinto ano, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar, né, sobre quando usar o R ou o RR duplo nas palavras, certo? Então aqui segue algumas dicas, ok? Então preste atenção aqui na dica número 1. Rosa, vamos ler as palavras? Rosa, rato, rei, rua, régua. Então, no início das palavras, com o som de R, colocamos apenas um R. Então, vocês já sabem disso, né? Colocamos apenas um R. Não existe começar palavras com dois R's. Tá errado. Não se inicia a palavra com dois R's, ok? Apenas, ou seja, no início das palavras com o som de R, colocamos apenas um R, certo? E o R inicial, ele tem um som forte. Vamos lá, acompanhe novamente aí a leitura com a tia. Rosa, rato, rei, rua, régua, certo? Então, no início das palavras, o R tem um som forte. E não podemos iniciar as palavras com dois R's, só com R, não é isso? Ou seja, as palavras que têm um som de R, ok? Então, dica número 2. Usamos também o R, né, entre uma consoante e uma vogal, né? Ou seja, usamos apenas um R, certo? Então, nós sabemos que as vogais é o quê? A, E, I, O, U, né? E as consoantes são as demais, ok? Então, usamos também o R, entre uma consoante e uma vogal. Então, observe aqui a palavra porco, né? Então, nós temos aí a vogal O, né? E logo depois nós temos a consoante C. Então, eu vou usar o que aqui entre elas? Eu vou usar um R ou dois R's? Hein? O que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar apenas um R, não é isso? Ou seja, apenas um R, porque entre uma vogal e uma consoante, certo? Então, aqui, porco, borboleta, aqui, R, entre a vogal O e a consoante B. Carta, entre a vogal A e a consoante T.
Então, agora vamos ver aqui a dica número 3, certo? Então, ó, quando o R tiver a pronúncia forte e estiver entre vogais, pronúncia forte, quando o R tiver a pronúncia forte, preste atenção, e tiver entre vogais, nós utilizamos o quê? O R, certo? Ra, ré, ri, ró, ru. Entenderam? Então, preste atenção aqui, ó. Cachorro. Ou seja, cachorro nós temos uma vogal, né? O, e outra vogal, O, certo? Então, quando a gente precisa do som R entre as vogais, como vocês estão vendo aqui, nós utilizamos os dois R's em som forte, certo? Então, a palavra, por exemplo, a palavra aqui corrente, ó, entre duas vogais, certo? Borracha, aqui ó, está entre duas vogais, o O e o A. Carruagem, entre duas vogais, o A e o U, ok? Então, só para lembrar, quando o R tiver a pronúncia forte e estiver entre duas vogais, nós devemos usar o quê? O RR, né? O RR duplo. Então, mas vocês vão ver, ó, preste atenção, em alguns momentos também a pronúncia é fraca, certo? Ou seja, quando é a pronúncia fraca? Ra, ré, ri, ró, ru, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Observe sempre a pronúncia entre um som fraco e um som forte, certo? Vocês têm que sempre estar observando a pronúncia das palavras. Ou seja, entre um som. Então, lembra que a gente viu que o R entre duas vogais fica os dois R's, mas porém tem que prestar o quê? Tem que prestar atenção no som, se o som é forte ou se o som é fraco. Então, ou seja, se o som for forte, você vai usar o quê? Dois R's, como aqui, por exemplo, na palavra carro, certo? E se o som for fraco, você vai usar um R, como aqui da palavra caro, certo? Então, ó, preste atenção aqui, o som fraco, ó. Caro, aranha, carinho, RR entre vogais com som forte, carro, arranha, carrinho. Então, vamos fazer aqui uma revisão geral. Então, ó, no início da palavra, tá vendo aqui, ó, o som de R, ele é forte, certo? Ó, rei. Então, no início da palavra, o som de R, ele é forte. E não podemos iniciar uma palavra com dois R's, certo? Não pode. Aqui, ó, no meio entre vogais, como vocês estão vendo aqui, o R é fraco, certo? Como na palavra arara. Arara, o R é fraco, certo? Ou seja, no meio entre vogais. E o RR aqui, ó, entre vogais, você vai usar o quê? O som forte, né? Isso aqui como na palavra carro. Bom, espero que vocês tenham compreendido, certo? Qualquer dúvida é só chamar. Então, vamos agora praticar as palavras com R ou RR duplo. Vamos lá? A tia vai colocar logo abaixo aí a proposta de atividade para vocês. Então, qualquer dúvida é só chamar.